Olá, meus irmãos, vamos começar nosso projeto Atos nessa noite. Vou aguardar aqui a entrada dos amados na nossa transmissão, para que juntos louvemos, exaltemos o Senhor. Vou mandar o link aqui já, assim todos podem participar. Fazendo uns testes também, queria saber se o áudio está chegando bem aí. Está chegando, acho que sim. Sejam muito bem-vindos. Pastor Paulo está aqui conosco, William. Deus abençoe, meus amados. Daqui a pouco nós vamos começar aqui no Facebook nosso Projeto Atos, que é um projeto de grupos pequenos. Nós fazemos todas as terças. Fazemos nos lares, mas limitados agora, só na minha casa está fazendo, né? E depois, se Deus quiser, nós vamos voltar com esse trabalho aí. Bom, já mandei aqui. Dia frio, né? Na verdade, hoje eu estava correndo para achar um cantinho quente, as dificuldades aí do frio, né? Muito bom para fazer um caldo, uma sopa e se Deus quiser, logo logo a gente vai estar juntos, se aquecendo uns nos outros e pensando aí nesse tempinho de frio, né? Tempo difícil que nós estamos tendo. Como é bom ter um lar, como é bom ter as vestes, como é bom poder ter uma cama quente para dormir à noite, um chuveiro quente, energia elétrica. Olha, eu estava aqui pensando, nós podemos agradecer a Deus por tantas e tantas coisas, né? Eu não sei se você hoje teve um dia difícil e teve reclamações por algumas coisas, mas troque toda a murmuração, toda a reclamação por gratidão a Deus. Eu falo que nós podemos reclamar do frio, né? E depois de uma certa idade os ossos começam a doer, ou nós podemos agradecer a Deus pelas bênçãos dele nas nossas vidas. E bênção maior essa que temos aí a família, o lar, temos tantas coisas que Deus tem nos presenteado. Para você que está chegando agora conosco aqui na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. E já fica a nossa velha recomendação aqui. Compartilha na sua página pessoal esta live, né? A transmissão aqui. Depois nós vamos mandar essa transmissão lá para o YouTube. Assim que você não assistiu agora, pode assistir depois e compartilhar isso com mais e mais pessoas, tá bom? Então, fica aí a dica aí para compartilharmos. Dona Marilza aqui disse que tá bom para tomar um chocolate quente. Tá mesmo, Dona Marilza. Olha, se tivéssemos o nosso Projeto Atos aí nos encontros que fazíamos, né, presencial, certamente um chocolate quente hoje cairia, ó, como uma luva. Bom, queridos, deixa eu dar, antes de começar aqui, eu fiquei na orelha da Fabiana, acho que desde domingo. Tá bom para tomar uma sopa, tá bom para tomar uma sopa, né? Fui no mercado, aí comprei um monte de coisinhas, cheguei e falei assim, acho que eu vou fazer uma sopa à noite. Aquelas diretas, sabe? E de repente o cheiro de um caldo que a minha esposa fez, falei, olha, que bênção, viu? Então, eu vou correr aqui com o Projeto Atos para terminar logo, para tomar um caldo depois. Não vou poder convidá-los, mas se puder, faça um caldo aí na sua casa, um chocolate quente. Brincadeira à parte, é bom saber que apesar de tudo isso que a gente está passando, nós ainda somos e seremos, porque Deus nos abençoa por toda a eternidade, né? Deus tem cuidado de nós. Hoje, o coração aperta quando a gente revê alguns irmãos, né? Encontrei com o Lúcio, a Rosângela, aquela vontade de abraçar, mas a gente tem que ficar ainda separado um pouco, a Dice, o Vigílio, e olha para a igreja. Eu estou até evitando muito olhar para a nave do templo, né, para as cadeiras ali, porque o coração aperta, a gente fica com saudade mesmo. Muito bem, queridos, vamos começar então o nosso Projeto Atos. Compartilhe aí na sua página pessoal, mande para algum amigo. Se alguém colocar alguma notícia agora nesse horário do Projeto Atos lá no WhatsApp, dá uma bronca nele lá, fala assim, ó, volta lá, vamos assistir, vamos participar do nosso Projeto Atos, né? É edificação, é crescimento para a nossa vida, é crescimento para a vida da igreja. Você que não é da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, seja muito bem-vindo conosco, que Deus fale com você, que Deus abençoe sua vida.
Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 24. Salmo de número 24. Eu gostaria, para começar o nosso projeto Atos, ler este salmo tão belíssimo. Salmo de número 24. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou eles os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai as portas às vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus amados, nós estamos diante deste Rei da Glória, o Rei poderoso, o Rei que reina sobre todas as coisas, aquele que fundou todas as coisas, aquele que criou tudo para a sua glória, para o seu louvor. Nós vamos entoar um hino neste momento, exaltando a este Rei e declarando isso: vinde, ó benditos filhos de Deus, cantai louvores ao nosso Deus. Vamos entoar esta canção e logo em seguida nós teremos a ministração da palavra de Deus. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém.
cantai louvores ao Senhor, cantai ao Rei, exaltai o nome dele. Nós vamos orar neste momento, já rogando ao Senhor que fale conosco, pedindo a Deus que edifique o nosso coração com a palavra dele, com o poder que vem da palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nesta noite, ainda que separados fisicamente, mas juntos como membros do corpo, temos o privilégio de ouvir o cabeça do corpo, Jesus Cristo, a falar conosco. Senhor, diante de tantas notícias, diante de tantas preocupações, como é bom saber que o nosso coração repousa seguro na certeza de que temos um Deus que cuida de nós, de que temos um Deus que está guiando a nossa vida. Fala conosco, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra, pela instrumentalidade da Tua palavra. Abençoa os Teus filhos neste momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Queridos, nós começamos uma série chamada Ensina-nos a Orar. Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Mateus, capítulo 6, nós temos a oração bem conhecida, a oração conhecida como do Pai Nosso, né? Ou a oração dos discípulos, ou a oração do Senhor, aonde os discípulos pedem ao Senhor Jesus que os ensine a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina aos seus discípulos com o que para nós se tornou tão mecanizado, com princípios para eles, princípios tão ricos, que Deus quer que aprendamos um modelo de oração na nossa caminhada. Eu disse há algumas semanas, né? Nós precisamos resgatar o valor da oração. Nós precisamos recuperar o que é viver uma vida próxima de Deus. Orar é falar com o próprio Deus. Né? Orar é estar na presença daquele que é o Rei do universo, daquele que nós acabamos de ler. Né? Quem é o Rei da glória? É o Senhor forte, o poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. É Ele que conduz a nossa vida. E muitas vezes não oramos como convém, porque ou nos falta interesse, ou então porque não temos conhecido de fato quem é o Senhor, qual é a nossa relação com Deus. Então, nós precisamos, a semelhança dessa cadeira aí, da figura que eu coloquei e tenho colocado, nós precisamos urgente sentar com o nosso Pai e conversar com Ele, ouvir a voz dEle através da palavra e ser ministrado dia a dia pelo poder que vem do alto. Apenas fazendo menção daquilo que nós já falamos, né? A oração lá no Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus fala do objetivo de não orar para ser conhecido, visto pelos homens, mas orar porque o nosso Pai nos vê em secreto e Ele nos recompensará. E aí lá, a partir do versículo 9, ele diz assim: vós orareis assim. Em primeiro lugar, claramente a oração nos é dada para ser um modelo, tanto quando oramos em pensamento, como também quando falamos. Né? É interessante porque, às vezes, nós temos aquela ideia de que a oração é só de forma audível, né? Se eu não falar alto, Deus não vai me escutar, eu tenho que gritar. Na verdade, Ele nos sonda, Ele conhece as nossas vidas. É um modelo de relacionamento, nós estamos com o nosso Pai. Então, seja em orações de forma audível, né? Seja em oração pelo pensamento ali, nós precisamos estar ligados, conectados com o nosso Pai. Lá em Mateus capítulo 6, dos versos 9 a 13, o que nós vemos é isso, né? A oração ela é endereçada, ela é uma invocação direcionada ao Deus que criou todas as coisas. E ela é cheia de significado. Há pelo menos aí 3 petições centradas, né? E todas elas expressam aí uma atitude que nos é requerida e é chamada por Jesus de o grande primeiro mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A primeira parte da oração, e hoje nós vamos terminar nessa primeira parte, ela é direcionada a Deus. Reconhecendo a grandiosidade de Deus, a nossa relação humilde com Ele. Nessa petição, nós estamos aí olhando para Deus e percebendo que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. E aí, falando acerca disso, ela começa com a expressão Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, né, conhecida popularmente como oração do Pai Nosso,
ela é feita em termos familiares. Eu usei pelo menos 3 aspectos aí no nosso estudo, né? Adotados, herdeiros e gratos. Nós precisamos ter isto em mente. Nós somos adotados por Deus, nós fazemos parte da família de Deus, não por merecimento nosso, não porque somos melhores, não porque buscamos de alguma maneira, dizendo, Deus, Senhor é obrigado a me adotar. Mas Ele, pela sua soberana escolha, nos escolheu. E aí, uma vez adotados por Deus, nós somos herdeiros de todas as bênçãos. Por causa de Jesus Cristo, nós recebemos todas as bênçãos, somos co-herdeiros. E nós devemos viver em gratidão. Lembrando disso, fazemos parte da família de Deus, espalhadas pelo mundo afora. Ele é o nosso Pai. Eu comentava, né, queridos, que precisamos sempre nos lembrar que somos filhos amados de Deus. E como filhos amados, devemos nos sentir gratos, porque nossa herança não é aqui apenas nessa terra, mas também no porvir. E Jesus ensina os seus discípulos a orar dessa maneira. Primeiro, não dizendo Deus distante, mas o Pai nosso. Agora, olha que interessante, quando você olha para o Antigo Testamento, os termos que nós vemos como Abraão, Isaac, Jacó, são termos que muitos deles ali oram a Deus dizendo o Deus de nossos pais, ou os outros como Davi, Salomão, o Deus de nossos pais, Isaac, Jacó. Agora no Novo Testamento nós somos convidados através de Jesus Cristo a chamar Deus de Pai. Que bênção é isso, queridos? E que privilégio! E nós não podemos desperdiçar esta relação nossa. Eu mencionei no estudo, nos primeiros estudos, né? Cuidado quando você projeta o seu modelo de pai terreno para o Pai Celeste. Porque o seu modelo de pai terreno é falho. São pais que são pecadores, são falhos. Em alguma medida, muitos de nós podem amargar ao longo da sua história problemas de relação familiar, mas com Deus, a nossa relação com Ele é perfeita. Ele é o nosso Pai perfeito. E aí, queridos, depois nós falamos que está nos céus. O que significa isso? Nosso Pai que estás no céu. Será que é um Pai distante? Será que é um Pai que não se relaciona conosco? Que está nos céus, queridos, coloca diante de nós o fato de que o nosso Pai divino é grande, eterno, infinito, poderoso. Essa frase nos faz entender que o amor de Deus é imutável, ilimitado, insuperável em seu propósito e mais do que capaz de lidar com todas as nossas necessidades que apresentamos quando oramos. Veja que Ele não é um Deus distante, apático, sem se importar com o que está acontecendo conosco aqui na terra. Na verdade, não. Ele é um Deus grandioso que sustenta todas as coisas, que sustenta o universo e que se preocupa conosco. Até mesmo aquilo que achamos que, eu acho que Deus está tão ocupado, Ele não vai se preocupar. Na verdade, Ele se preocupa comigo e com você. O Pai divino, o Pai celeste, o Pai que é eterno, infinito, poderoso, Ele tem um amor imutável, ilimitado, insuperável no seu propósito. E aí é importante destacar, dentro deste amor de Deus imutável, é que Deus não vai nos tratar com mais amor ou menos amor se fizermos isso ou aquilo. Na verdade, o amor de Deus não muda. Ele sim nos abençoa e deixa de abençoar quando não vivemos em arrependimento de vida. Isaías, lá no capítulo 1, fala: eis que a mão do Senhor está estendida, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de modo que Ele deixa de nos dar, de nos abençoar. Deuteronômio 29 também mostra as bênçãos da obediência e a maldição advinda pela desobediência. Então, que estás nos céus implica em dizer que Ele é Senhor dos céus e da terra, e que tem cuidado de nós, e que se preocupa conosco. Olha como em 2 expressões da oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, nós já caminhamos aí mostrando a importância de falar para Ele, de conversar com Ele. E aí chegamos também, na semana passada, afirmando: santificado seja o teu nome. E aí eu fiz uma pergunta: será que santificado significa que a gente vai santificar a Deus? Ele já não é santo, a Bíblia fala que Deus é santo.
Na verdade, o termo santo é separado aí, né? Santificado significa conhecido, reconhecido e honrado como santo. É diferente de qualquer outro. Né? Eu comecei na semana passada fazendo uma pergunta, né? Eu ou Deus? Porque nas nossas orações nós devemos tomar muito cuidado para não colocarmos Deus no famoso contra a parede e determinarmos achando que Ele deve fazer o que nós queremos. Na verdade, Ele está muito além, Ele está muito acima de todos nós. Ele é Deus, Ele é único. Santo é a palavra bíblica apresentada para mostrar a diferença entre Deus e nós, e em particular para mostrar que Ele tem um poder, que em seu poder maravilhoso é a sua pureza. Ele não é o famoso cara lá de cima, tratado com tanta falta de respeito. O santificado traz este reconhecimento, temor e gratidão e louvor a Ele. Nós terminamos na semana passada falando acerca disso, né? A glória é dele. Nós fomos feitos para a glória de Deus. O propósito da minha existência, da sua existência, é dar glória a Deus em tudo que fazemos. Então, se você é um padeiro, faça um bom pão para a glória de Deus. Se você é um mecânico, seja justo e trabalhe bem para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? No nosso breve catecismo, Catecismo Maior, a pergunta primeira expressa isso, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar e gozar dele para sempre. Então, santificado seja o seu nome, é o deleite do crente para com o seu Senhor, reconhecendo que ele é pequeno, reconhecendo que só ele é Deus, é o Senhor na sua vida. Bom, hoje, continuando o nosso estudo, venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí, olhando para tudo ao seu redor, vamos tentar fazer uma análise da nossa época, né? A gente está tão agitado, a gente vê os problemas do Brasil que a gente esquece que existe um mundo muito além disso. Olhando para o mundo ao redor, para os reinos, qual o prognóstico que você faz? A leitura que você faz? Será que as coisas estão sem governo? Será que as coisas só estão caminhando para o caos? Parece que sim, né? Quando a gente olha, por exemplo, a política do nosso país, é caos. Outros países, problemas. Agora com o coronavírus, então, parece que não tem um governo, parece que não tem ninguém dirigindo a nossa vida, reinando, né? E a gente fica um tanto quanto tenso quanto a isso. Quem manda aqui? Quem governa? Nós acabamos de ler um texto do Salmo 24, e é interessante porque ele começa afirmando isso: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e não apenas a terra e tudo que nela se contém, ele pertence às pessoas que estão inseridas nesta terra. Venha o teu reino. Queridos, há algumas questões que nós precisamos destacar. Em primeiro lugar, o fato de o Senhor ser rei, no sentido de ser soberano sobre o mundo, é contemplado por toda a Bíblia. Contudo, o reinado de Deus e o seu reino são coisas diferentes. E eu quero destacar e trabalhar um pouco isso com os irmãos nessa noite, porque às vezes nós colocamos tudo dentro aí do mesmo pacote, né? Nós achamos que ele é rei e o reino, porque ele é rei. Mas há significados diferentes. Aí, olhando para a Bíblia, talvez isso não fique tão nítido para nós, mas é importantíssimo destacar. Em primeiro lugar, o reinado é um aspecto da criação, geralmente chamada de providência. Ou seja, neste mundo que ele criou, ele gerou a providência, os meios. É por isso que, por mais que caminhemos com tanta loucura, com tanto problema, com tanto caos ao nosso redor, não nos esqueçamos que ele reina e que ele conduz as nossas vidas, ele nos dá da sua providência. O reino é uma realidade da redenção, apropriadamente chamada de graça. Então perceba que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando ele ora dizendo, venha o teu reino, e também um pouco mais à frente, se não me engano, no verso 31, quando ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, ela está ligada à realidade, não tanto da criação, sim,
O Senhor reina, o Senhor providencia todas as coisas, mas ela aqui, queridos, na oração que nós conhecemos, ela está ligada com o ato gracioso de Deus, a graça dele. Então, na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, ela usa a palavra reino aqui no sentido de um relacionamento redentor, né? Teu é o reino. E nós não podemos nos esquecer disso, né? O reino não é nosso, o reino é dele, a escolha é dele, ele governa, ele direciona todas as coisas da sua maneira. Isso se refere ao seu governo, ao seu domínio soberano e universal sobre todas as coisas. Sabe, queridos, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deus, ele reina sobre todas as coisas. Deus está governando, ele governa as vidas e os feitos de todos os homens. Inclusive, que deliberadamente muitos homens até desafiam a desobedecê-lo. Nem isso pega-o de surpresa. Algumas pessoas acham que o fato de desafiar a Deus, Deus perdeu o seu governo, vamos lutar. Não, ele continua assentado no trono. Uma boa dica para você, quando lê Apocalipse, um livro que muitas pessoas têm medo de ler, mas na verdade ele não é um livro secreto, ele é a revelação de Deus, é as coisas do passado, do presente e do futuro, de um Deus que governa sobre todas as coisas. Uma das palavras que mais aparece no livro de Apocalipse é trono. E é interessante porque neste trono existe alguém assentado, governando de forma soberana. O Senhor reina. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, né, há vários exemplos de guerras entre irmãos e brigas. Por exemplo, Caim e Abel. Domingo passado eu falei para os nossos adolescentes e jovens nessa aula no domingo passado sobre Caim e Abel, né, e aquele assassinato, né, aquele fratricídio aí entre os irmãos. Mas há um outro fato que me chama a atenção, que foi quando José foi vendido pelos seus irmãos. E o que isso tem a ver com o reino? O texto bíblico fala que os irmãos de José venderam ele como escravo. E eles disseram ao seu pai que José estava morto. E aí, na última fase da sua vida, que a gente pode dizer assim, né, olhando para a vida de José, as fases, como aquele jovem com 17 anos que fora vendido, e aí quando a coisa parece que vai melhorar, só piora, né? José vai trabalhar na casa de Potifar, e aí a esposa de Potifar atenta contra ele ali, ele foge, ele é acusado então pela esposa dele, é mandado para a prisão, correndo o risco de morrer na prisão quando ele acha que a coisa vai melhorar. E aí ele revela ali o sonho, né, do copeiro e do padeiro ali, mas 2 anos se passaram, esqueceram dele, saíram da prisão, um morreu, o outro estava servindo o rei, e aí, de repente, o Faraó lembra, né, que tem um sonho ali das vacas magras, vacas gordas, das espigas também magras, magras, espiga magra, acho que não fica, né? Mas as espigas formosas, a outra seca, e aí a coisa parece que vai melhorar, e de fato, Deus, nos processos da vida de José, estava ali abençoando a vida dele, conduzindo, mesmo que as circunstâncias eram contrárias. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, queridos, porque quando nós olhamos o que podemos chamar na última fase da vida de José, o Salmo 50, o versículo 20, tem um texto lindo, que você precisa lembrar desse texto em todos os momentos da sua vida. Porque ele diz assim, José falando, ele se revela aos seus irmãos, estavam passando por uma grande fome entre as nações na terra, eles foram buscar alimento ali no Egito, e aí José diz para eles o seguinte, vós, falando aos seus irmãos, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E é tão maravilhoso perceber isso, até mesmo os intentos dos homens maus, Deus conduz tudo, porque Ele é Senhor. Ele é rei sobre todas as coisas. Né? Atos 2, verso 23, diz assim, por mãos de iníquos, os judeus de Jerusalém mataram e crucificaram Jesus. Mas ainda ali, Deus estava governando.
pois Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e por meio da sua morte, o mundo foi redimido. Então perceba o seguinte, né? Apesar dos governos humanos, apesar de serem muitos governos que não temem a Deus, que se levantam contra Deus, que fazem coisas contra o Senhor, nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Deus governa sobre todas as coisas, que Ele é Senhor, mas fazendo uma distinção, só voltar um pouquinho aqui, fazendo uma distinção entre reinado e reino. Uma coisa é falar de um Deus que conduz a história na sua providência. A outra coisa é olhar para o reino. E esta realidade do reino tem a ver com a graça de Deus no coração e na vida de quem se prostra diante de Deus, diante da sua autoridade, reconhecendo que Ele é Senhor. Essa dinâmica de reino, ela tem muito a ver não com o aspecto externo, mas com o coração. É como perguntar o seguinte: quem reina no seu coração? Quem é o Senhor no trono do seu coração? E aí somente aqueles que se prostram de forma penitente, confiante, diante da autoridade, desejando somente ser libertado do mal e conduzido aí por caminhos de justiça. Lembra lá Mateus 6? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E é precisamente isso que acontece quando Jesus é o nosso rei. A nossa justiça é do alto, o nosso reino vem do alto, ele está em nós. E aí Jesus afirma isso, né? O reino chegou. Algumas questões que eu quero destacar. Então, feita essa introdução aqui para nós, essa distinção, vamos falar um pouquinho sobre Jesus e o reino. Jesus e o reino. E já de início, eu quero tirar uma imagem da sua cabeça. Qual a imagem? Talvez até hoje, quando você estava orando, né, na oração do Pai Nosso, ou quando ouviu falar da expressão reino, você talvez pensou no lugar, né? Talvez pensando aí nessa terra, ou numa terra do porvir, e aí num lugar, e ele vem o teu reino no sentido de um governante terreno. Foi assim quando Jesus veio. O Messias veio e eles quiseram fazer dele um rei, mas um rei local, um rei que agradasse ao seu ego humano. Tanto é que no texto que nós pregamos no domingo passado, de João capítulo 6, fala que a multidão ali queriam consagrá-lo, colocá-lo como rei. A mesma multidão depois que querem a cabeça dele e libertam a Barrabás. Essa é a inconstância do ser humano. Bom, mas olhando aqui para esse texto, queridos, o reino de Deus não é um lugar. Essa é a ideia de tirar da sua mente. O reino de Deus é um relacionamento. Então, quando você ouvir essa expressão, reino de Deus, pense não tanto no lugar, apesar que tem implicações de local, mas pense no relacionamento. O reino, ele existe onde as pessoas declaram Jesus como o Senhor de suas vidas. E olha como isso muda radicalmente. Eu não tenho como não falar, já falei muitas e muitas vezes acerca disso, quando o apóstolo Paulo afirma o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É um relacionamento, as disposições, a ação do homem. Quando Jesus começou a pregar que o reino de Deus está próximo, literalmente se aproxima, ele queria dizer que a tão esperada promessa da salvação de Deus, aguardada por Israel, estava ali, acessível a todos os homens. Marcos capítulo 1, verso 15. Então, queridos, a pergunta é: como eles poderiam entrar no reino de Deus? Como eles poderiam viver a dinâmica do reino? Sabe, queridos, deixa eu voltar um pouco aqui. Aí. Como eles poderiam viver a dinâmica do reino? Como, então, viver nesse relacionamento? Queridos, os evangelhos
respondem a essa pergunta da maneira mais completa. Ou seja, eles deveriam aí se tornarem discípulos de Jesus, ao lhe darem lealdade de coração e permitirem que ele reformasse suas vidas ao receberem o seu perdão, ao se identificarem com os seus interesses, ao amá-lo sem reservas e aí dar a ele a prioridade sobre todas as coisas. Em resumo, ao manifestarem o que Paulo chamou a fé que atua pelo amor. Essa é a dinâmica do reino. Gálatas capítulo 5, verso 6. Só para ajudá-lo aí a entender um pouco melhor isso, lá em João capítulo 3, lembra aquele diálogo de Jesus com Nicodemos? É interessante que no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos o seguinte: ninguém pode ver o reino sem uma radical e inerente transformação efetuada pelo Espírito Santo. Ninguém pode ver o reino de Deus sem receber um novo nascimento. Não é um reino terreno. Veja que lá em João 3, o verso 3 a 8, Jesus diz que é necessário nascer de novo, sem o qual ninguém poderá ver o reino de Deus. É o nascer do alto, é ter nova vida. Sabe, queridos, a passagem bíblica, né, de João 3, ele nos instrui que ninguém pode entrar no reino de Deus sem o auxílio do Espírito. Nós não podemos ser orgulhosos a tal ponto de não pedir por isso, nem recusar ser mudados por Deus, como se pudéssemos resistir ao Rei. É rogar, é pedir a Ele: Senhor, eu quero ter esse novo nascimento, eu quero viver no reino. O reino chegou, queridos. O reino com Jesus chegou. Pode-se dizer que, como Filho de Deus encarnado, Jesus é o reino de Deus em pessoa. O reino está presente. Enquanto muitas pessoas estão almejando um reino físico, enquanto muitas pessoas estão almejando um reino de pedras, o reino já está entre nós. É um relacionamento na pessoa de Jesus Cristo. A realeza do seu governo sobre os cristãos tem um sentido pleno na Bíblia, além de ser pessoal. Além de ser de forma direta, absoluta. Sabe, queridos, diferente do reino dos homens, o reino de Deus não é um reino tirânico, não é um reino imposto goela abaixo. O reino de Deus é um reino do amor. Eu acho lindo a maneira como o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 1, quando ele diz o seguinte: que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou. A ideia ali é de arrancar mesmo, nós não queríamos. Por natureza nós somos rebeldes, não queremos fazer a vontade do Pai se não for pelo Espírito Santo. Queremos fazer as nossas vontades. E o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, queridos, quando nós afirmamos que o reino de Deus chegou com Jesus, nós precisamos também afirmar o seguinte: nós precisamos dar testemunho deste reino. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor faz a promessa na ascensão. Ao afirmar o seguinte: descerá sobre vós o Espírito Santo, ele diz assim: vós sereis minhas testemunhas. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas vós recebereis poder e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Nós precisamos testemunhar o reino de Deus, o reino que se estabelece por todas as partes. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele traz a palavra dizendo para nós: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí ele diz o propósito: a fim de testemunharem, a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino do seu Filho, para o reino de luz. Sabe, meus irmãos,
quando nós recebemos, quando nós lembramos que Ele é o Rei no nosso coração, que Jesus, Ele é o Senhor, mas Ele é o Rei que se fez servo, viveu entre nós, deu a sua vida e nos incluiu neste reino. E quando nós assumimos este reino em nós, nós não andamos ansiosos, nós não andamos preocupados. A continuação de Mateus capítulo 6 é muito interessante porque Jesus, após falar desta oração para os discípulos, ele diz assim, que nós não podemos servir a dois senhores, porque podemos desagradar a um e satisfazer a outro. E aí ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando o Senhor é Rei, quando temos essa relação com Deus, esse relacionamento, que Ele reina no nosso coração, na nossa vida, Mateus capítulo 11, o verso 30, é assimilado por nós, em nosso coração, quando ele afirma, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, meus irmãos, nós precisamos lembrar, e o primeiro e fundamental, eu acho que eu não pus aqui, o primeiro e fundamental serviço realizado pelo grande Filho de Deus para com seus discípulos foi salvá-los do pecado e da morte, conforme a promessa de Deus que se cumpriu. Então, em suma aqui, devemos lembrar disso, o reino de Deus é o domínio da graça, onde o dano que nos foi causado pelo pecado é consertado, e o evangelho da graça prova que está sobre todos. Ele reina sobre todos, e uma graça especialíssima para aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus e agora reconhecem que só o Senhor é Rei nas suas vidas. Não mais seus desejos, não mais suas vontades, não são mais escravos do pecado, são súditos, servos do reino do Senhor. Mas quais são as implicações deste reinado? Quando nós falamos, venha o teu reino, queridos, além de entender que reinado e reino são aspectos diferentes, ou seja, Deus governa sobre todas as coisas, este é o seu reinado absoluto, de forma providente, Ele abençoa os seus filhos, é Ele que dobra o coração de reis, é Ele que conduz a história, que o seu reino tem a ver com relacionamentos, tem a ver com Jesus, conosco, Jesus é o reino. Então, nós devemos pensar nas implicações. E há implicações no presente e no futuro. Sabe, queridos, em certo sentido, o reino está aqui agora. E os cristãos estão nele. No outro sentido, aquele da manifestação perfeita da graça de Deus neste mundo, o reino continua futuro e aguarda o retorno de Cristo. Há um aspecto que a gente chama na teologia, a escatologia, a doutrina dos últimos tempos, na qual nós falamos da consumação final, onde Jesus vai voltar, onde nós seremos transformados e viveremos eternamente com Ele, quando Jesus resgatar a sua igreja. Nós falamos na escatologia que existe uma tensão escatológica. E qual é a tensão escatológica? É o que nós chamamos do já e o ainda não. Em certo sentido, nós já estamos aqui e vivemos no reino. Jesus vive em nós. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Fomos salvos em Jesus Cristo. Mas o ainda não tem implicações dessa manifestação perfeita na Jerusalém celestial, na Canaã eterna, onde nós viveremos eternamente com Deus. Então, veja só. A oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso no termo venha o teu reino, ela fala desse tempo presente em que vivemos com o Senhor, mas há um vislumbre daquele dia, o vislumbre do dia do retorno do Senhor. E aí, queridos, tudo isso traz para nós implicações no presente e no futuro de renovar a nossa força, a nossa fé. Quando nós olhamos para esse mundo com tantas injustiças,
com tantos problemas, com tantas dificuldades, nós devemos nos lembrar que Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação e que até aquele mal que é intentado contra nós, Deus pode transformar em bênção. Mas também, e isso nos anima a viver neste mundo, ainda que com muitas dificuldades, com muitas lutas, nossos olhos estão postos em Jesus. Mas também nós olhamos para o futuro, lembrando que um dia, como diz em Apocalipse, já não haverá mais dor, nem sofrimento, nem luta, porque viveremos neste reino perfeito, na manifestação perfeita da graça de Deus. Então, de uma forma geral, o reino abarca tudo, até mesmo aquele que afirma veementemente: eu não creio em Deus, Deus não existe, está debaixo do reino dele, porque ele é Senhor. Não só no presente, mas no futuro também. Porque, queridos, no futuro só há duas realidades. Aqueles que estão em Cristo para a eternidade eterna de salvação, vida eterna, deleite na presença do Senhor. E aqueles que vão partir sem Cristo, ou quando Jesus voltar, de não crer nele, para a danação eterna, o inferno, dor eterna, sofrimento. Mas seja nessas duas dinâmicas, nós não podemos nos esquecer que não existe reino lutando contra reino, só existe um rei que governa sobre todas as coisas. E aí, caminhando um pouquinho mais para o fim aqui, queridos, venha o teu reino. Ele traz para nós um desafio pessoal. Se nós estamos falando que o reino é relacionamento, então ele tem tudo a ver com nossa relação com Deus. É um desafio pessoal. Orar, venha o teu reino, é profundo e comprometedor. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais, seja feita a tua vontade. Sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado nas nossas orações. Alguém já disse uma vez, e eu concordo, cuidado com aquilo que você pede a Deus ou com aquilo que você ora. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos orando e nem pensando o que estamos falando. Nós estamos sendo ensinados por uma geração, e do passado, e hoje mais ainda, que é apenas olhar para Deus como com uma lista de pedidos na mão, dizendo: Deus, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai anotando aí, Deus. Só que a oração, queridos, e dizer venha o teu reino, tem implicações profundas e comprometedoras. É um desafio pessoal. Porque quem ora assim deve estar pronto para acrescentar venha o teu reino e afirmar isso. Que comece em mim. Faça de mim uma pessoa totalmente obediente. Afinal de contas, eu estou no teu reino. Mostra-me, Senhor, meu lugar entre os cooperadores do reino de Deus. Usa-me quando for necessário para levar o evangelho, para difundir o reino e assim responder com a minha vida a essa oração. Sabe, meus irmãos, há uma canção, eu acho muito bonita, eu gosto dela, já cantei algumas vezes. É uma canção que diz assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, molda-me conforme a tua palavra e guia-me. E aí, ele chega um dado momento que na canção diz assim: usa-me a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas na verdade, queridos, quantas vezes nós estamos mentindo porque não estamos dispostos a viver na dinâmica do reino dizendo: Senhor, usa a minha vida. E eu explico isso. Porque é fácil dizer, usa-me. Mas eu tenho dificuldade de 1 hora de culto participar, seja aí de forma virtual ou presencial. E eu afirmo, o domingo é meu. Mas na verdade o domingo não é meu, é do Senhor. Eu canto dizendo: Senhor, usa-me. Mas eu não consigo nem mesmo abençoar o meu próximo com uma cesta básica, com comida. Eu vejo o necessitado e às vezes eu finjo que ele não existe.
Eu digo, venha o teu reino, usa a minha vida, mas quando mexe com o meu bolso, Senhor, não, é meu, Senhor, não é teu. Por isso eu tenho muita dificuldade, me desculpe afirmar isso, se você tem um adesivo no seu carro lá, não me leve a mal, essa não é a questão. Quando a gente coloca assim, não me pertence, é propriedade de Deus, é do Senhor, foi Deus que me deu. Mas nós não estamos dispostos a servir nesse reino? É estranho. Por isso, queridos, é um desafio pessoal. Sendo feita essa oração com sinceridade, o Salvador que nos chama à abnegação, o Salvador que nos chama a carregar a cruz e, consequentemente, a uma vida que é de entrega a Ele. Nós seremos abençoados porque, conforme dizem Atos, é melhor dar do que receber, ou seja, é uma entrega, eu me entrego no reino, é de forma profunda, é comprometedora. Eu estou relacionado com o Senhor em tudo que eu faço. Lembre-se de que eu falei que as primeiras 3 petições da oração do Pai Nosso, ela não tem a ver com o nosso eu, com as nossas vontades, é a vontade do reino, é fazer a vontade de Deus. A pergunta é, você está disposto a viver a dinâmica do reino? Porque, volto a dizer, ou você vive no reino de Deus, ou você vive no reino de Satanás. Não existe neutralidade. Ou Deus é Senhor na sua vida e através de Jesus Cristo, ou Jesus é o Senhor na nossa vida, ou Satanás é o Senhor na nossa vida. Não existe neutralidade. Então perceba que orar, venha teu reino, é desafiador. É algo que está além do que podemos dizer, é apenas uma frase, é apenas falar algo. Sabe, queridos, nós precisamos nos lembrar que estamos a serviço do reino, que somos embaixadores do reino nessa terra, que devemos muito mais do que estar preocupado de falar da corrupção, da política, de coronavírus, falar mal do vizinho, falar isso, falar aquilo, devemos estar preocupados em falar do evangelho, do que Jesus pode fazer e chamar mais e mais pessoas a viverem no reino de Deus, porque não há outro lugar melhor. E assim, queridos, quando nós servimos o reino, nós nos sentimos completos. Quando você mais e mais serve no reino, mais e mais você vai perceber quão prazeroso é fazer parte do reino de Deus, espalhado na face da terra. Não é uma denominação da igreja. A igreja presbiteriana é a igreja do reino. Não, a igreja batista é a igreja do reino. Não, a assembleia é a igreja do reino. Na verdade, não. O reino está aqui. E está em várias partes. Está no passado, está no presente, está no futuro. Porque o reino não é uma localidade, é uma pessoa. Jesus Cristo é a relação com Ele. Tem implicações locais? Tem. Porque, afinal de contas, nós aspiramos, desejamos um dia viver eternamente com Deus. E isso não tem algo subjetivo, algo abstrato, melhor dizendo. É algo concreto. Mas nós não podemos só ficar pensando na eternidade e não viver o hoje. Ah, pastor, poxa vida, a igreja está fechada. Está mesmo, a porta da igreja, parede está fechada, mas a igreja está em plena atividade. E o próprio Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Posso dizer isso tranquilamente, os reinos vão se levantar contra o reino do Senhor. Mas estes reinos não prevalecerão contra o reino do Senhor. E eu quero terminar aqui, queridos, com uma afirmação categórica para você nessa noite. O rei, aquele que governa no reino, que é o nosso Pai, nos fez príncipes desse reino, ou seja, nos chamou para vivermos súditos. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado da sua vida. Às vezes nós nos sentimos sobremaneira cansados. Às vezes nós nos sentimos sobremaneira tristes, sem esperança. Ah, meu Deus, como vai ser amanhã? E depois? E depois?
E aí, queridos, eu tenho que ler para você, se você puder, se tiver com sua Bíblia aberta lá em Mateus capítulo 6, porque às vezes a gente olha duas coisas separadas, né? A oração dos discípulos aqui, a oração do Pai Nosso, né? E a continuação do texto, né? A oração dominical e a continuação do texto. Mas a partir do versículo 25, essa palavra é para você que está preocupado, está ansioso, está sobremodo carregado de problemas, de dificuldades. Jesus ele diz assim a partir do versículo 25, ele é rei, e há um reino que tem alguém que governa, e ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou vestir, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Porquanto, e aí essa palavra aqui é tão atual, tão presente em todas as épocas, porquanto, ou portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que não vivem a dinâmica do reino, aqueles que não fazem parte como tendo o Senhor, Deus, o Pai, como seu rei, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, eu vou falar mais uma vez, entenda isso, portanto, diante de tudo isso que eu estou dizendo, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará as suas lutas, os seus cuidados. Basta os cuidados de hoje, basta o seu mal, o seu próprio mal. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, eu não posso esquecer que aquele que reina sobre os reinos no aspecto de providência e que aquele de forma graciosa me escolheu, ele cuida da minha vida. E ele está cuidando de você. Ah, pastor, mas o que vai ser? Olha esse governo aí. Não sei. Ah, mas a economia tá feia a coisa. Não sei. Eu não sei o que vai ser. E aí me perdoe, talvez até o não sei não significa que eu não estou preocupado. Eu oro por essa nação. Eu clamo a Deus. Mas o não sei significa que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa eu sei. Eu sei. O meu rei, que é o meu pai, que eu posso falar com ele, ele sabe o que está fazendo. Por isso, nessa noite, eu vou colocar minha cabeça no travesseiro, eu vou deitar, eu vou dormir e vou acordar. Por quê? Porque o meu rei me sustenta. Não é o meu salário que me sustenta. Não é a minha saúde que me sustenta. Não é os governantes humanos que sustentam a nossa vida. É Deus. E eu descanso nisso. Venha o teu reino. Eu estou disposto a servir o teu reino. E eu descanso. Servindo o teu reino, as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Pai amado, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado de forma não apenas para o tempo presente, mas desde o passado e no presente, no futuro e por toda a eternidade, o Senhor é rei
e continuará cuidando de nós. Venha o teu reino. Sim, Pai, esta é a oração da igreja. Venha o teu reino porque ansiamos nos encontrar contigo. Venha o teu reino porque muitas vezes estamos fazendo o nosso reino, a nossa vontade. E quando afirmamos venha o teu reino, queremos dizer a ti, Senhor, nós somos os teus servos e vivemos para a tua glória, Senhor. Abençoa cada um dos meus queridos irmãos que estão assistindo esta gravação, Senhor, esta live. Visita os lares aqui, Senhor. Dá-nos descanso nessa noite. Abençoa essa nação, abençoa este mundo, que aos olhos dos homens não há solução, que aos olhos dos homens a solução está na ciência, a solução está nos homens, mas na verdade está nas tuas mãos, Senhor. Visita os hospitais, porque o Senhor é Senhor da saúde. É o Senhor que gera a vida. E até a morte lhe pertence, porque tudo está nas tuas mãos. Mas se o Senhor quiser, esse vírus pode acabar hoje, se o Senhor quiser. Mas ensina-nos a lidar com essas situações. Abençoa, Pai, a vida do nosso irmão Guilherme Candeloro, na sua saúde, cuida dele, cuida dos irmãos que estão enfermos, desempregados, cuida daqueles que estão sobremodo preocupados, as relações dentro de casa, pais com filhos, filhos com pais, esposa para com marido, marido para com esposa. Cuida, Pai, de forma que vejamos o teu governo em nós. E assim, Deus, nós colocamos diante de ti, Senhor, porque não há outro lugar a não ser reconhecer que só o Senhor é Deus e tem cuidado das nossas vidas. Nós oramos a ti, agradecidos, porque o Senhor se faz presente em nós e em nossas vidas. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados irmãos, como eu disse no domingo, eu tinha uma novidade, para essa semana e agora posso divulgar a novidade direitinho. Nós vamos ter aí algumas palestras essa semana. Nossa igreja, a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, vai fazer algumas apresentações, algumas palestras. No dia 29, deixa eu ver se eu não estou na frente aqui, não. No dia 29 de maio, todos os dias, às 7 horas, tá bom? Nós vamos ouvir a nossa querida irmã, a Regina, esposa do presbítero Leoman, estará trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas no dia 29, às 7 horas. Dia 29 é sexta-feira. Então, vai ser aqui na nossa página, no Facebook, Vamos fazer ao vivo para que tenha uma interação. E aí você também pode colocar os comentários ou lá no Facebook, tá bom? Então, nós vamos ter dia 29, Confiança em Deus. Dia 30 de maio, no sábado, a nossa querida irmã Veranice, eu não sei quantos irmãos lembram da Vera, ela esteve conosco trazendo uma palavra para os casais, a Noite do Caldo, eu lembro até hoje, se eu não me engano, foi em 2012, Nossa irmã Veranice, uma bênção de Deus, todas essas irmãs são bênção nas nossas vidas, vai estar trazendo uma palavra, vida devocional. No dia 1º, segunda-feira, às 19 horas, estará conosco a nossa irmã Fabiana Partellini, esposa do reverendo Magno, falando sobre resiliência em tempos de crise, E ela vai estar trazendo uma palavra para nós. E na quarta-feira, nós vamos ter aqui uma palestra sobre saúde mental, cuidando da saúde mental com a nossa querida irmã Ana Barrios, no dia 3 de junho, às 19 horas. Então, meu desafio para você, daqui a pouco nós vamos estar divulgando nas mídias esse cartaz com alguns textos. Compartilhe isso, Tanto no WhatsApp você vai receber, quanto no Facebook. Mande para mais e mais pessoas. São desafios em tempos de quarentena, Tanto confiança em Deus, vida devocional, resiliência, saúde mental, coisas que nós estamos enfrentando. Então a SAF da IPJ vai estar promovendo este evento, trazendo palestras, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Olha que legal, apesar das dificuldades, apesar deste momento tão difícil, nós estamos se reinventando, poder trazer aí irmãs tão amadas que aceitaram o convite de forma assim, que nos deixa maravilhados, o carinho que elas têm pela nossa igreja e de uma forma geral
por todos os irmãos que vão participar conosco. Ainda sobre este evento, nós teremos participações musicais, né? Já foram contactados, o Flávio e a Clébia já vão estar cantando aí para nós, e também a Andréia, e eu estou tentando lembrar o nome dele lá, eles são de São Paulo, não lembro agora, vão estar trazendo uma mensagem musical para nós. Tá bom? Então compartilhe, nós vamos promover este evento aí, Desafios em Tempos de Quarentena. É um grande desafio para nós viver nessa época, né? Mas lembrando que o Senhor reina, que o Senhor está cuidando da minha vida, cuidando da sua vida. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite. Eu vou tomar um caldo agora que a minha esposa fez, a barriga até roncou, mas brincadeira à parte, que você possa ter uma boa noite de descanso. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós teremos a nossa reunião de oração, como sempre estamos fazendo. Na quinta-feira, o estudo bíblico, nós vamos falar de dois povos, um estudo ainda no livro de Gênesis, né, a jornada pelas Escrituras. Na sexta-feira, a nossa irmã Regina, a Regina do Leumã, né, estará conosco. No sábado, a Veranice, tá bom? E durante a semana, na segunda e na quarta, nós temos a nossa irmã Fabiana, a nossa irmã Ana Barrios. Então, tem muita coisa pela frente. E no domingo, escola dominical e o culto à noite. Deus te abençoe, ótima noite. Daqui a pouco este vídeo, né, a nossa live, vai estar também no YouTube. Compartilhe, leve essa palavra para outras pessoas. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe.